Pois olá, e meus queridos, se eu no balanço das minhas leituras da primeira metade do ano disse que Os Meus Sentimentos de Dulce Maria Cardoso foi a obra mais surpreendente desse período, ou seja, dos primeiros 6 meses do ano, eu tenho quase a certeza absoluta de que esta que eu vos trago aqui será a leitura mais surpreendente desta segunda metade. Falo-vos de Uma Volta ao Mundo com Leitores, de Sandra Barão Nobre. Esta obra que eu trouxe da biblioteca da minha terrinha e que trouxe porque vi no Goodreads opiniões muito positivas, é uma obra que me tirou literalmente da minha zona de conforto, porque eu acho que se li uma outra obra de literatura de viagens nestes meus 45 anos, foi muito. E esta obra é sim uma obra de literatura de viagens e é uma obra que foi escrita por uma autora que eu só me dei conta que conheço pessoalmente a mesma quando li o que aqui está e quando vi a fotografia correspondente. Sim, eu estive com a Sandra mais ou menos há 2 anos atrás, num evento literário levado a cabo pela biblioteca, não da minha terrinha, mas de uma terrinha próxima da minha. A Sandra esteve lá presente, foi também, como eu, uma das oradoras. E ela é uma comunicadora nata. E eu rendi-me de imediato a tudo aquilo que ela partilhou connosco, porque é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa muito vivaz, é uma pessoa que, apesar dos percalços que já teve na vida e alguns sustos, continuou com garra e mostrou-nos não só o seu percurso pessoal, profissional, mostrou-nos, claro, o seu amor pelos livros e falou na altura do seu blog, o blog que se chama Acordo Fotográfico, e falou-nos também daquilo que está aqui presente nesta obra. Ora, eu depois de a ter ouvido, ficou o bichinho, é verdade, mas sou sincera que me esqueci. E quando peguei nisto, recordei tudo aquilo que eu ouvi a Sandra dizer. E só vos digo que eu rendi-me totalmente a tudo o que aqui está, de uma maneira que eu não estava nada à espera de render-me. Porque eu fui com muito poucas expectativas para a obra, apesar dessas opiniões positivas que eu tinha visto no Goodreads. Fui com poucas expectativas, porque é, como eu disse, algo fora da minha zona de conforto. Mas o que é que eu vos posso dizer? Olha, é verdade que a obra pode defraudar um bocadinho as expectativas de quem se debruça sobre o seu título e acha que vai encontrar aqui dentro, sobretudo, uma viagem à volta do mundo, onde a autora nos dá a conhecer todos os testemunhos que teve com leitores. Ela dá-nos, é um facto, mas não são assim tantos os testemunhos. As próprias fotografias desses testemunhos mereciam um maior cuidado, porque se é uma obra de viagens, nós estamos habituados a pensar nisso como uma obra que tem, por exemplo, fotografias a cores e umas fotografias que ocupam mais espaço, têm mais destaque na obra, e aqui isso nós não temos. Precisava de uma edição mais cuidada, mas eu esqueci tudo isso, esqueci o facto de a edição não ser tão cuidada como deveria e esqueci o facto de não ter assim tantos testemunhos de leitores como tem, por exemplo, as experiências e as vivências que a Sandra teve ao longo destes meses, deste meio ano, creio eu, que ela usufruiu de viagem à volta do mundo. Não foi literalmente à volta do mundo, começou no Brasil, terminou em Cabo Verde. Mas olhem, eu não consigo explicar muito facilmente aquilo que aqui está dentro e que mexeu tanto comigo. Posso dizer-vos que os países que ela visitou, quase todos eles não me atraem muito, porque sempre que eu penso em países como o Brasil, como por exemplo Tailândia, como por exemplo Índia, Laos, Camboja, Vietnã, Santo Tomé e Príncipe, vem-me logo à cabeça 2 ou 3 coisas que mexem muito comigo pela negativa. O clima, muito calor associado a uma extrema umidade, com os quais eu não me dou nada bem,
E por outro lado, o contraste gritante que existe entre muita pobreza, uma pobreza extrema, e a riqueza de um punhado de gente, que sim, que também existe nesses países, mas que são poucos face a um grosso da população que vive no limiar da pobreza e que mal tem dinheiro para sobreviver, condições sanitárias nem falo. Por isso, esses dois fatores fazem com que eu tenha pouca ou nenhuma vontade de visitar esses países. Mas eu esqueci tudo isso perante tudo aquilo que a Sandra coloca aqui dentro, que são as suas experiências, as suas emoções, e que fizeram com que eu quisesse conhecer esses países. Coisa que, se eu disser cá em casa que quero conhecer, eles ficam a olhar para mim como se eu estivesse a dizer uma barbaridade do tamanho de sei lá de quê. E fizessem com que eu sentisse saudades de sítios onde eu nunca estive e provavelmente nunca estarei. Que sentisse todos os cheiros, tudo aquilo que ela viu, que ouviu, que cheirou, sei lá, tudo chegou a mim. E para além disso, fez-me sentir saudades, porque ela passou, por exemplo, por Timor, passou por Goa, passou por Zanzibar, passou por Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil. Todos esses locais que estiveram associados ao nosso passado colonial, passado esse que eu abomino, mas que ao mesmo tempo me fizeram sentir uma nostalgia de algo que eu nunca conheci. Mas que, pelo que ela diz, pelas pessoas com quem ela partilha essas vivências, fizeram com que eu chorasse, com que eu sorrisse, com que eu sentisse essas saudades tão nossas, portuguesinhas, nostálgicas. Não sei, olhem, tudo o que aqui está mexeu comigo de uma maneira muito própria, que provavelmente pode não mexer com outros leitores, mas que a mim me deixou completamente rendida e que fez com que eu, sei lá, sentisse tudo aquilo que eu gosto de sentir numa leitura saborosíssima, numa obra que eu nunca pensaria que me desse esse sabor. Falando nos leitores, não são leitores que tenham, os leitores que ela vai encontrando ao longo da obra, não são leitores que tenham gostos que vão muito ao encontro dos meus. Temos muito Guerra dos Tronos, temos muito romance clichê, mas o último leitor, aquele que ela encontra em Cabo Verde, terminou, porque a viagem dela termina em Cabo Verde, terminou para mim com a cereja no topo do bolo, porque aquilo que esse leitor estava a ler e o amor que ele demonstrou sentir por esse autor luso, que é aquele, meu Deus, literário, fez com que a obra, que já estava a ser do mais delicioso possível, ficasse ainda mais. E eu, claro que só poderia dar a nota máxima a isto e só posso recomendar. Sei que provavelmente não vou ter muita gente a ver este vídeo, porque é um vídeo de opinião, porque é um vídeo de uma obra que, de certeza absoluta, passa ao lado a muito boa gente. Mas olhem, eu tinha que o fazer para mim mesma, para partilhar convosco aquilo que eu estava mortinha por partilhar, mas também porque eu acho que estas pequeninas coisas fazem justiça a alguém que escreveu uma obra destas e que merece ser mais lida, mais vista, mais recomendada, ok? Adorei e só espero que desse lado haja alguém com a curiosidade, nem que seja pequenina como era a minha, para pegar nisto e render-se a tudo o que aqui está, ok? Um beijinho e digam-me aí nos comentários se conheciam esta obra, se tinham alguma noção de que esta obra existia, se sim, se já a leram e o que é que acharam da mesma e se estão com alguma curiosidade em conhecê-la. Beijinhos!